Muito bom. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Esse é o nosso estudo quinzenal do Livro dos Espíritos. Nós somos o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, de Pardinho, e a gente estuda aqui de uma forma muito gostosa, porque todo mundo participa, né? E a ideia é essa mesmo, é que todo mundo possa participar, falar, trazer coisas assim que a gente possa aproveitar, e todo mundo aprende, né? Então, eu vou abrir aqui para vocês, deixa eu pôr aqui, apresentar, só um minutinho, aqui. Isso aqui. Aí. A semana passada, nós tivemos um probleminha, e eu não consegui gravar. Mas, assim, na verdade, a gente acabou falando, nós ficamos bastante, uma discussão interessante, né? E eu peço que todos fechem aí os microfones para não ficar reverberando a voz, tá bom? Obrigada. E assim, então, eu vou voltar um pouquinho para a gente poder gravar, porque até a questão 619 tá no YouTube, né? Os nossos estudos ficam gravados no YouTube, e há 2 semanas nós começamos estudando a questão 620, e nós levamos bastante tempo para conversar, na verdade, sobre o próximo item, né, que fala sobre a consciência, que nós vamos continuar conversando hoje, né? Então, eu vou fazer aqui uma resumida, vou fazer um resumo, assim, bem rápido, para que isso possa ficar aqui registrado, e a gente vai continuar seguindo essa lição. Então, a questão 620 é se a alma, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação, né? Então, como a gente sabe, o espírito, ele passa por um processo de encolhimento perispiritual para ele poder voltar a ser um bebezinho, um feto, né? E entrar no útero materno e voltar para mais uma encarnação. E nesse processo, ele estando no mundo espiritual e voltando aqui para a Terra, naturalmente a sua percepção se estreita muito, né? Mas, na verdade, assim, essa lei de Deus, a gente traz com a gente, né? A gente traz de fábrica isso, né? Então, na verdade, é claro que, assim, a gente pode ter uma percepção maior, mas que isso não se apaga, porque senão, a cada encarnação, a gente estaria começando sempre tudo de novo, né? E não é assim que acontece, a gente vê vários exemplos aí de crianças que já muito em tenra idade, às vezes parece que são melhores do que os próprios pais, né, em termos de moralidade, até de conhecimento, né? Então, os espíritos falam para Kardec que a alma, né, o espírito, compreende segundo o grau de perfeição a que tenha chegado e conserva a sua lembrança intuitiva. Olha, essa palavra intuição é que nós usamos muito no nosso último estudo, né? Conserva a sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem frequentemente fazem que ela a esqueça. Então, quando a gente volta aqui para a Terra, infelizmente, às vezes a gente falha, né? E os espíritos, quando reencarnam, eles têm uma preocupação muito grande com isso, né? Eles pedem muita ajuda, muita oração, muitos amigos que ficam desencarnados ficam torcendo e ficam amparando e ficam ajudando para que a gente possa usar essa intuição
e fazer aquilo que a gente tem que fazer em mais essa encarnação. Então, nós conversamos aqui, ó, a questão 621, onde está escrita a lei de Deus, está escrita na consciência. E daí nós tivemos uma conversa muito interessante sobre o que será que exatamente é essa consciência e como ela nos conecta com Deus. E a conclusão que nós chegamos aqui no nosso último estudo é que essa consciência, ela está realmente em saber você entrar em contato com o seu eu mais profundo, né? E fazer, e usar essa intuição que está lá dentro de você, né? Para que você possa se conectar com Deus, né? Então, nós conversamos muito aqui de termos como superego, como ego, porque a consciência seria o nosso eu, né, que pode ser, que pode ser, na verdade, usado o termo ego, né, assim, que é o eu, né, e o superego é aquilo que nos controla, né, aquela coisa, assim, que fala assim, olha, você está errado, hein, não vai por aí, olha, isso daqui não é certo, você não está fazendo muito direito. Só que, assim, muitas vezes, esse juiz que tem na nossa cabeça, ele é muito rude, né? E ele nos sufoca, e às vezes ele é muito de deixar para lá as coisas, né? Então, justamente, a nossa missão aqui, como seres encarnados, é encontrar esse equilíbrio para que a gente possa fazer essa conexão. E isso a gente só consegue através da nossa autoanálise, né? Da nossa reforma interior. Então, à medida que a gente vai conhecendo as leis de Deus, vai tomando não conhecimento só com o cérebro, mas com o coração, à medida que a gente vai conhecendo e a gente vai fazendo esse ajuste, calibrando esse juiz que tem na nossa cabeça, a gente não vai deixar nem que esse juiz nos oprima, porque não é isso que Deus quer. Deus não quer castigar ninguém, né? Deus quer que a gente aprenda, mas também a gente não pode relaxar na nossa observância daquilo que é correto, daquilo que é a lei divina, para que nós possamos seguir nessa estrada que justamente vai nos dar essa bússola, né, que se chama consciência. Eu quero saber se ficou claro para todo mundo esse tipo de coisa, né? Se todo mundo entendeu o que exatamente é a consciência. Quem tá... Posso falar? Oi, pode Eu tenho uma dúvida, Elaine. Pode falar, tia. Você responde para mim. Então, esse juiz que você fala que a gente tem, esse ego, não é a glândula pineal que temos no coronário? Porque essa glândula pineal, ela tem um foco que irradia, né, a intuição, o pensamento. Agora eu queria que você falasse sobre ela. Certo. Então, a glândula pineal é uma glândula que recentemente está sendo muito estudada, inclusive pela medicina da Terra, que é uma glândula da mediunidade, né? Essa glândula, ela nos conecta com esse mundo espiritual, mas ela não é o nosso superego, ela é uma coisa material, ela é uma coisa do corpo físico, né? Então, do físico, do corpo perispiritual, ela é uma glândula que nos ajuda nessa conexão com o mundo espiritual. E isso é muito importante, principalmente para os médiuns, né? Porque os médiuns têm essa glândula,
Isso aqui, olha, como o Luiz está falando, a glândula pineal é vista como a sede da mediunidade, né? Então, Tá. o que nós estamos falando é algo imaterial. O Imaterial. ego, assim, é a consciência da gente, né? É essa parte da nossa mente. Isso não está no nosso corpo, nem no nosso corpo físico e nem no nosso corpo perispiritual. Isso está na nossa mente, né? Está ali no espírito, que é algo que Deus colocou em todos nós, para que nós possamos ir calibrando a nossa vontade e falando, olha, eu tenho muita vontade de pular no pescoço dessa pessoa, mas tem alguma coisa aqui que me segura, né? Então, assim, ó, eu sei que eu não posso fazer isso. Então, essa calibragem, até que a nossa vontade se superponha à vontade de Deus, né? Isso seria perfeito, né? Se aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa estivesse alinhado com tudo isso que nós estamos estudando aqui, né? Com todas essas leis morais, isso seria maravilhoso. Às vezes, assim, às vezes não, né? Nesse mundo de provas e expiações, na verdade, a gente não consegue, na verdade, ter esse alinhamento, né? Então, é para isso que a gente vive, né? Para isso que a gente reencarna muitas e muitas vezes, para que a gente possa justamente ir alinhando, né? A gente possa sentir aquilo que Jesus sentia, né? Que é o nosso mestre maior. Gratidão. Imagina. Alguém mais gostaria de complementar? Quem estava aí ao último estudo? Será que o resumo que eu fiz está correto? Luiz, você gostaria de complementar alguma coisa? Sobre o que é a consciência? Oi, Elaine, boa noite a todos. Eu acho que está certinho, tudo que você falou, perfeito. Então, tá bom. Então vamos em frente aqui, né? Se não tem mais ninguém que queira falar alguma coisa, nós vamos em frente. Aí, para continuar esse assunto, eu peguei uma coisa aqui que eu achei, assim, tão interessante que eu quis trazer aqui para vocês, que é uma coisa que está escrito no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Nesse livro, vocês sabem que André Luiz, no mundo espiritual, ele fez vários estágios, né? E nesses estágios, ele teve contato com mentores, assim, extremamente avançados, né? E aí, ele nos traz aqui umas informações que são muito interessantes, porque, assim, como que a consciência, ela se conecta com o nosso corpo? A tia Florinda, com essa pergunta, ela fez uma pergunta muito inteligente, muito interessante, que é assim, olha, será que tem um ponto de contato, né? Como que Deus está em nós, né? Claro, nós falamos, é pela nossa consciência, mas isso é alguma coisa que é tão imaterial, será que tem algum ponto de contato, né? Então, olha que interessante, ó. Ele pergunta para o mentor, é correto entender que as células estão associadas a princípios inteligentes de feição rudimentar? Olha a pergunta dele, olha, será que cada célula do nosso corpo, que é formado por bilhões, trilhões de células, será que cada uma delas é um serzinho em miniatura? E olha a resposta, sim. E esses princípios inteligentes encontram-se a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas,
renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, no perispírito, em modulações vibratórias diversas. Então, esse microcosmo, que é uma única célula, que depois eu vou pedir para o Cláudio explicar melhor para a gente isso, esse microcosmo, ele é algo que tem uma modulação energética, vibratória. E essas células, elas funcionam tão bem que elas estão a serviço, é como se elas tivessem uma inteligência, que elas estão a serviço dessa nossa inteligência maior, porque nós somos uma individualidade, né? Então, essa nossa individualidade, ela é meio que servida por essas outras pequenas, entre aspas, individualidades, né? Que são esses princípios inteligentes, conforme a situação da inteligência que as senhoreia. Então, quer dizer, conforme é o nosso estado de espírito, do ponto de vista emocional, espiritual, da nossa, de tudo aquilo que nos conecta com o alto, essas células, elas vão ter uma modulação. E olha a pergunta seguinte: de que maneira o espírito movimenta e controla os milhões de células que compõem o organismo de uma pessoa? Vocês já pararam para pensar que somos nós, com a nossa vontade, com a nossa intuição, com a nossa consciência, que modulamos essas células, né? Nós mandamos nessas células, por assim dizer, através da nossa energia, né? Não é interessante isso? O espírito exerce essas funções através do centro coronário, que sustenta a conjunção da vida mental com a forma organizada em que ela própria se expressa, ou seja, essa energia que entra através do centro coronário, que é um dos chakras mais importantes que nós temos, todos são importantes, mas esse chakra coronário é por onde essa energia é absorvida pelo espírito. E ele modula, ele manda isso para todo o organismo, né? E aí ele fala aqui, existe, então, um governo mental na ação e no desenvolvimento das células? E ele fala, sim, é diante desse governo mental que a reunião das células compõe tecidos, assim como a associação dos tecidos esculpe os órgãos, partes constituintes do organismo, que passa a funcionar como um todo indivisível em sua integridade, cingido pelo sistema nervoso e controlado pelos hormônios ou substâncias produzidas em determinados órgãos e glândulas do cosmo orgânico. Então, vejam bem, é tão interessante isso, porque assim, como que Deus está em nós, né? E por que eu pus esse texto aí? Olha, como que a consciência cósmica, né, que é algo que vai nos guiar, através dessa consciência cósmica que está no cosmo, que foi criado por Deus. Como é que ela entra, né? Todo mundo já pensou assim, puxa vida, o universo é tão grande, eu sou tão pequenininho, como é que Deus sabe, né? Como é que Deus está aqui em mim, né? É tão interessante isso que eu trouxe esse negócio e gostaria depois de conversar melhor com vocês sobre isso, porque eu acho que existe uma conexão celular. Se cada célula ela é um microcosmo, Deus ele consegue penetrar no nosso organismo
no nosso organismo físico, no nosso organismo perispiritual e no nosso corpo mental, a nossa mente, através dessa junção, vamos dizer assim, celular, né? Por isso que Deus está em todos os lugares, porque Deus está em cada uma dessa energia que nos compõe, né? Não sei, será que ficou claro isso? Cláudio, você me ajuda a explicar isso melhor? Como que uma célula ela pode nos ajudar nessa conexão com essa energia cósmica, essa divindade? Tem alguns assuntos que são mais complicados, né? Sim. Mas se a gente pensar assim, é uma coisa que antes eu pensava assim, e depois me pareceu lógico, assim. Por exemplo, eu posso pegar uma célula do meu corpo e cultivar ela dentro de um vidro, ela vai ficar viva, ela não vai morrer, né? Ela não depende do meu espírito para viver. Ela pode viver dentro de um vidro, né? De um meio de cultura, a gente cultiva as células, né? Uhum. Eu posso até usar essas células se eu quiser fazer um clone de mim, né? Por exemplo, um clone físico, né? Que vai ter os meus genes. Então, assim, cada célula é uma unidade independente. No nosso corpo, todas as células, elas obedecem ao nosso comando, né? Ao nosso modelo organizador biológico, né? Do nosso perispírito, né? Para manter elas juntas, manter elas funcionando, né? E a gente é responsável por essas células, né? Para que elas funcionem bem, por isso que a gente cuida do nosso corpo, a gente cuida da nossa alimentação, dos nossos exercícios, assim, a gente é responsável por essas células, mas elas são células independentes, elas estão nos ajudando, né, a cumprir nossa missão aqui na Terra, como encarnados, né. Essa dependência, eu acho que, assim, ela é interessante dos dois lados, né, para a gente, né, porque a gente está sendo responsável por uma coisa que é parte da criação divina, né, e elas estão nos ajudando, por outro lado, né, a cumprir nosso papel aqui na Terra, né. Eu entendo assim, né, essas duas coisas são dependentes umas das outras, né, mas elas existem independente, né, também existem independente uma da outra. E é tão interessante isso, né? Que eu fiquei pensando assim, na verdade, isso não saiu da minha cabeça. Eu vi uma palestra do Jorge Lahá, acho que vocês todos conhecem, né? Que ele é um espírita, uma pessoa assim extremamente culta e que já estudou muito. E ele falou uma coisa que daí eu fui procurar essas informações e cheguei a essa conclusão aí, né? Que nós estamos conversando. Que da mesma forma como essas células todas do nosso corpo, né, a célula da nossa pele, enfim, todas as células que compõem o nosso corpo, né, elas estão a serviço de uma inteligência maior que somos nós mesmos, né, e nós podemos, assim, modular essas células, porque todo mundo já ouviu falar que quando a gente está com muita raiva, por exemplo, né, uma pessoa extremamente raivosa, ela vai impregnar essas células com aquele ódio, e isso faz com que essa pessoa adoeça. Então, da mesma forma que quando nós estamos nesse ambiente gostoso, com preces, com tudo de bom, nós impregnamos as nossas células com essa coisa boa. E aí a gente acaba tendo mais saúde, a gente acaba tendo mais alegria e tudo mais. Então, da mesma forma como essas células, né, que o Cláudio falou que são independentes, mas elas estão a serviço dessa individualidade que somos nós, é muito provável que nós, como indivíduos, estejamos a serviço de um ser maior, que é um organismo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Que é onde o Jorge Lahá chegou. Ou seja, nós todos, apesar da nossa independência, nós fazemos
parte desse todo maior, né? É óbvio que nós não somos, eu não estou falando essa coisa que a gente perde a nossa individualidade e volta para um todo, que é aquela teoria que a gente, né, que todo mundo vira uma coisa amorfa, não é isso. Nós sempre vamos ser individualidades e inteligências individuais, né? Eu não estou falando dessa teoria aí como é que chama isso, Cláudio, que as pessoas voltam, né? Que tem pessoas que acreditam que tudo volta. Pangênese. Oi? Pangênese, né? Pangênese, né? Então, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que Deus, ele se manifesta na gente, porque nós somos parte desse todo, né? Nós somos parte. Apesar de nós termos a nossa individualidade, que nós nunca iremos perder, né? Nós estamos em evolução até que nós nos tornemos espíritos puros, mas de alguma forma que a gente não sabe explicar direito, nós somos parte desse todo, desse organismo que começou lá com a célula e foi ficando um tecido, foi ficando um órgão, foi ficando um ser humano, e esse ser humano ele vai crescendo do ponto de vista moral e do ponto de vista intelectual, e ele vai fazendo parte dessa grande comunidade espiritual que, de alguma forma, a gente não sabe como, né? De alguma forma, ela reflete essa divindade. Então, é muito provável que a consciência ela esteja nesse processo, porque Deus está tão dentro de nós, que essa energia das nossas células, ela reflete essa divindade também. Ficou claro isso? Fale, Luiz. Abra o seu microfone aí e fala. Eu não quero falar, não. Fala aí. O que você escreveu aí? Hoje é dia do nosso amigo biólogo, o Cláudio. Não, é essa coisa de estar tudo conectado, né? Eu lembrei dessa teoria matemática que diz que quando uma borboleta bate asas na China, causa um furacão na América. Né? Está tudo ligado, né? E a questão que você está colocando, claro que tem uma independência, mas é como se nós todos fizéssemos parte de um único organismo. Exatamente. Que funciona. E aí me lembra da área da psicologia, o inconsciente coletivo. Né? Isso. Tem mensagens na psicosfera que estão aí disponíveis e que nos unem a todos. Né? Então, os arquétipos de Jung, se você é muito uma pessoa, como eu vou dizer, tem uma característica muito específica, isso vira um arquétipo nessa psicosfera, e várias pessoas atuam no planeta todo da mesma forma. Tem sonhos, mora na América, e tem sonhos, por exemplo, com uma coisa que está lá na África. Por quê? Porque ela capta deste mundo que está aí subjetivo, como você falou. E para terminar, olha que curioso o que você está falando, né? Se eu perguntar para alguém, aonde está o aparelho psíquico? Está no cérebro? Não. É uma teoria. Mas funciona, é o superego e o ego. Né? É isso, Eloy. Obrigada, Luiz. Benedito, traduz para a gente esse negócio de arquétipo, que nós, assim, somos parte desse tal de inconsciente coletivo. Como que é isso? Benedito? Você está aí? Ué. Bom, eu vou... Benedito? O que será que aconteceu aqui? Que acho que ele não está conseguindo... Só um minutinho aqui, ó.
Boa noite a todos. Eu não estava achando o botão aqui na tela do meu celular. Eu estava pensando, Elaine, em algumas imagens que talvez possam traduzir isso de uma maneira melhor, né? Por exemplo, o que a gente sente quando a gente entra numa igreja? Vamos imaginar uma igreja católica, uma catedral, aquela coisa bonita, assim, né? Vamos imaginar que a gente entra nessa igreja num momento em que não tem ninguém, não tem missa, não tem padre, não tem nada, mas tem aquela atmosfera da igreja. O que a gente sente? Em geral, a gente se sente convidado a ter um momento de introspecção, algumas reflexões mais profundas. Parece que alguma coisa nos abraça ali e nos convida para pensar na vida. O que a gente sente quando a gente entra num cemitério, né? Vamos imaginar que uma pessoa vai fazer uma visita, vá sozinha ao cemitério, né? Que não tenha nenhum enterro acontecendo naquela hora, né? A gente vai, né? Tem um clima assim diferente da igreja, né? Assim, um clima mais de melancolia, de alguma tristeza, lembrança de algum parente nosso que possa ter sido enterrado ali. Desperta uma outra atmosfera. Essa atmosfera que é diferente desperta um outro sentimento dentro de nós, né? Se a gente vai, por exemplo, a uma rua onde está havendo um desfile de uma escola de samba do carnaval, né? É uma outra atmosfera, um outro ambiente que está ali, música, batuque, todo mundo dançando, e a gente também meio que entra um pouco na dança, né? Ou seja, dependendo do ambiente onde a gente está, a gente acaba se sentindo de um jeito ou de outro, né? Nós captamos a energia do ambiente, né? E todo mundo que, vamos dizer assim, que 10 pessoas entrem numa igreja, né? As 10 pessoas vão ter cada uma de um jeito, e claro, a individualidade está preservada, mas todas elas vão ter aquele envolvimento, aquele convite para refletir sobre como é que estão conduzindo sua vida, né? Então, tem alguma coisa ali que está além do indivíduo, que é uma coisa que é do ambiente, né? Coletivo. Exatamente, aí vem a noção de coletividade, né? E aí nós podemos ampliar isto, né? Para a cidade onde a gente mora, para a região que a gente mora, para o estado, para o país, para o continente, etc., né? Então, e para o globo todo, para todos os continentes do nosso planeta, né? Que é um planeta, né? Depois podemos juntar isso com outros planetas, e aí, outros planetas, e aí a situação fica cada vez mais rica, né? Então, eu acho que essas imagens, Elaine, talvez ajudem nessa discussão nossa. Uhum, uhum. É interessante, né? Assim, que essa grande verdade, né? Que são porque a lei divina, ela serve para todo o universo, né? Essas leis que nós vamos estudar já a partir desse capítulo, elas não são leis apenas para o planeta Terra, elas são leis universais. Então, talvez essa grande verdade que nos envolva como um grande consciente, uma grande verdade, uma grande energia, de alguma forma, ela vai entrando e formando essa noção de consciência que nós temos, né? O Luiz pôs alguma outra coisa aqui, deixa eu ver. Um arquétipo é um padrão universal. Olha só o que significa arquétipo. É um padrão universal de comportamento, imagem ou símbolo que existe no inconsciente coletivo humano, representando experiências
e desejos comuns a todos os seres. Então, olha que coisa interessante, que é exatamente isso que a gente conversava aqui, esse grande modelo, que é o único correto, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, esse grande modelo que está no universo, porque Deus criou o universo todo, de alguma forma, ele vai sendo absorvido por cada um dos seres de todo o universo, né? Cada um do seu jeito, na sua condição, né? Como se cada um desses seres tivesse uma caneca para pegar essa energia. Uns pegam só um pouquinho, né? E estão ali, porque eles não conseguem pegar mais do que isso. Os espíritos puros, eles conseguem já dominar uma grande parte, né? Eles pegam uma grande porção, eles têm uma caneca desse tamanho aqui, desse entendimento, né? Agora, vamos pensar um pouquinho aqui, José. Como é que uma pessoa, José, você acha que alguém extremamente ignorante, que comete crimes hediondos, como que funciona? Onde que está a consciência dessa pessoa? Ele não tem consciência? Ele não consegue participar desse processo que eu estou falando, de captar essa energia universal? Olha, todos nós estamos inseridos nisso aí, não tem como escapar, né? Seja no estágio de evolução um pouco inferior ou mais evoluído, se a gente for comparar com a atmosfera global na questão energética, é a soma de todos nós, né? Então, ele não tem, talvez, nem a consciência do que ele faz parte desse todo, mas ele faz parte desse todo, mesmo ele estando numa situação de criminalidade. Isso é o meu pensamento. Sem dúvida, José, é exatamente isso. Então, o que você acha, pai? Não existe ninguém que não tenha consciência? Um psicopata, uma pessoa assim que não tem sentimento nenhum, que mata alguém friamente, assim, né? Mata a família dele, assim. Onde que está a consciência dessa pessoa, assim? Ela não tem, né? Como que faz para despertar essa consciência nele? Boa noite a todos. Olha, eu acho que todos têm, por princípio, essa sensação de conhecimento da realidade, das verdades, só que ainda muito embutido ou embotado naquelas pessoas que têm uma evolução rudimentar. A pessoa pode ser intelectualmente bem evoluída, ter muitos conhecimentos das coisas do mundo, só que moralmente essa consciência ainda está muito apagada, ela não tem noção, porque eu acredito, daquilo que eu já vi, que quem tem noção, quem tem a consciência elevada, ele nem consegue fazer algo contrário a esses princípios que a consciência lhe diz. Agora, a pessoa que não tem ainda, ele acha que está faz a coisa sem noção. Tanto é assim que não sente arrependimento, acha que está certo, bateu em mim, vai levar também, me prejudicou, vai levar, vou prejudicar também. Quer dizer, para ele estar certo, dentro daquele princípio de consciência que ele tem, né? E quem já desenvolveu isso aí, sentido moral,
ele não consegue reagir de maneira violenta ante uma violência. Acredito que esteja dentro desse foco. É isso mesmo que você e o José falaram, quer dizer, todos nós fomos criados para a luz, né? Todos nós, né? E Deus, assim, tem leis tão perfeitas, que de alguma forma ele vai acabar fazendo com que nós consigamos despertar essa consciência dentro da gente, né? Por exemplo, veja, como o Cláudio falou, assim, essas células, elas têm uma biologia, elas têm um jeito de funcionar, entendeu? Elas precisam. Então, nós aqui no mundo físico, a gente estuda a parte material, né? Mas a gente sabe, porque o André Luiz falou para a gente, que cada célula, ela é uma individualidade energética. Então, o que acontece com a energia dessas células quando essas pessoas, elas estão em desacordo com essa consciência universal? Você tem ideia, mãe? O que acontece, assim? Nós temos uma consciência universal que faz com que a gente seja conduzido para ir para um certo movimento, que é um movimento de ascensão, um movimento de divinização. A pessoa não quer, a pessoa se afasta disso porque ela tem o livre-arbítrio e Deus deixa que ela faça as bobagens que ela quer fazer, que ela mate, que ela seja cruel, que ela minta, que ela faça tudo aquilo. Mas essa energia, como é que vai entrar no organismo dessa pessoa que está nesse tanto de desacordo com as leis de Deus? Olha, pelo que eu entendo, a nossa consciência, ela desenvolve à medida que nós mesmos, né, que desenvolvemos, que dizem sempre que a nossa consciência é o nosso juiz. Então, eu imagino que à medida que a gente evolui, a gente vai melhorando a nossa consciência. Nós vamos percebendo mais, nós vamos tendo mais condições de separar, de ver o mal e o bem também, né? Sem dúvida. Então, não é isso? Eu acho que a pessoa, quanto mais evoluída aliás, a consciência dela torna-se também mais evoluída. A consciência dela, não sei, eu posso dizer que é o ser em si mesmo, a consciência? Sim. É aquela regra que ela precisa ter, né? Aquela bússola, né? Exato. Não é isso? É isso mesmo. E aí, você gostaria, Eunice, de dar algum pitaco aí também? Quando a pessoa se afasta dessa consciência maior, dessa consciência cósmica, o que será que acontece com a energia dela? Boa noite a todos. Hoje eu prefiro ficar ouvindo. Certo. Então, eu vou contar para vocês uma pequena história de um livro que eu estou lendo, é o livro de Ivone Pereira, e eu não vou lembrar o título, mas ele foi escrito, é uma história real, trazida por Tolstói, que é um autor, que é o autor espiritual. Tolstói, ele foi um grande escritor russo, né? Que escreveu livros brilhantes, assim, e ao desencarnar ele continua escrevendo, e muitas vezes, muitas histórias que Tolstói nos traz são através de Ivone Pereira. E ele conta, num desses contos, a história de Ivan IV, se eu não me engano, que foi um imperador russo extremamente cruel. Ele matou várias das suas esposas,
assassinou a sangue frio vários dos seus colaboradores e trazia o povo, assim, de uma forma muito, muito cruel mesmo, né? Claro que essa pessoa, ao desencarnar, tinha milhares de inimigos ali, e alguns, poucos o haviam perdoado. Lulu, você pode, por favor, desligar o seu microfone, assim não fico me ouvindo aqui na... Então, deixa eu desligo aqui, ó, desativar o som. E aí, assim, ele sofreu muito no mundo espiritual, ele sofreu muito, até que, por bênção de Deus, ele conseguiu reencarnar. E quando ele reencarnou, no início da reencarnação dele, era assim, ele reencarnou na própria Rússia, muitos anos depois ele próprio, né, que era o imperador, ter desencarnado, e ele tinha uma família simples, ele era um agricultor, ele chegou a se casar, e depois de um certo momento, ele começa a adoecer. E aí, ele começa a adoecer de uma forma grave e percebe que ele está com lepra, com hanseníase, né? Naquela época, a hanseníase era algo, assim, terrível, porque não tinha cura para aquilo, né? E aí, era um tipo de hanseníase, porque existem mais outros tipos, né? Hoje em dia a ciência já sabe, mas era aquele tipo que cai pedaço do corpo. Então, vai caindo, assim, cai pedaços do dedo, cai o nariz dele, cai a orelha, ele começa a ficar com um aspecto monstruoso, né? E isso, assim, ele consegue, porque Deus nunca deixa a gente desamparado, né? Antes de adoecer, ele acabou adotando um filho que era um anão, que ninguém queria, porque era uma criança que não crescia, né? Uma criança deformada, que, aliás, era um dos comparsas dele, né? E esse anão que ele adotou começa a cuidar dele. E os dois vivem sozinhos, ali no meio de um local ali meio ermo, meio afastado, porque, assim, os leprosos não podiam ter contato com a humanidade, né? E um belo dia, por uma série de injunções lá, ele recebe uma visita que vai mudar a vida dele, né? Mas essa pessoa que o visita toma um susto, porque ele era um monstro, ele era uma pessoa monstruosa. Então, veja, Deus castigou essa pessoa? O que aconteceu? O que aconteceu com ele? Você pode ajudar a gente, José? Será que ele foi castigado por ele ter sido esse imperador tão terrível que ele foi? Como é que a gente pode ver nessa próxima encarnação ele ter vindo com uma doença tão grave que o deixou monstruoso, sem nariz, sem dedo, sem orelha? O olho dele um dos olhos era só um buraco, ele não conseguia enxergar, o outro também já estava sem visão, uma hanseníase assim, em estado bem avançado. Será que que Deus o castigou? Mesmo nós espíritas, ainda temos uma visão muito, assim, não sei, digo errado, de achar que uma doença, um sofrimento é algo ruim, né? E na verdade, não é. São meios que Deus nos dá para que possamos corrigir coisas do nosso passado, principalmente quando não temos a capacidade de aprender pelo amor. Então, no caso, a situação dele, ele recebeu uma grande oportunidade de crescimento evolutivo. Uhum. Né?
ele está tendo aí uma grande oportunidade de evoluir espiritualmente, né? Às vezes a gente tem uma visão um pouco errada. Isso não é um sofrimento, é uma oportunidade. Exatamente. E isso não é um castigo, porque isso foi o resultado desse desequilíbrio energético das células desse indivíduo. Olha que interessante. Deus não precisa ir lá, um por um, e falar assim, você vai ser assim, você vai ser assado, né? Ele se desequilibrou. Ele saindo dessa consciência cósmica, ele se afastando dessa consciência cósmica, para despertar a sua própria consciência, essas células, elas ficaram tão encharcadas de maldade, de crueldade, enfim, que elas se desestruturaram. E ao se desestruturarem, ele ficou com com uma tendência maior de contrair a lepra, que foi a sua tábua de salvação. Foi a partir daí que essa consciência dele desperta, porque daí ele vai sentir aquilo que ele fez sofrer, né? E aí, a partir desse momento, com esse despertar da consciência, ele acaba fazendo aquilo que eu falei, que o ideal é que a nossa consciência, que o nosso sentir, que o nosso agir, que a nossa vontade, ela se torne assim, no mesmo caminho dessa consciência cósmica maior, né? Então, só para a gente encerrar aqui, ó. Então, veja bem aqui, né? Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Nós não conseguimos ainda, nós só inferimos, nós temos nós supomos, né? A gente tem uma percepção, que é essa intuição, né? Pelo fato de não o verem, não significa, não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes dele do que os outros. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa sensacional. Que a gente fala assim, esse um aí está distante de Deus. Esse um aí, está muito longe. Olha, eu vou ler de novo, ó. Pelo fato de não o verem, não significa que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes dele do que os outros. Isso é Kardec, isso está no Livro dos Espíritos. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós estamos mergulhados na luz. Aqui tem luz. Se eu fecho os olhos, a luz deixa de existir? Não deixa, porque isso faz parte, né? Então, o que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que os impedem de vê-lo. Então, são essas células deles, são essa falta de harmonização energética que não deixa esses espíritos infelizes verem a Deus. Muitas vezes precisa acontecer o que aconteceu com esse imperador russo. Ele ficar tão doente, tão doente, tão doente, que daí, nessa fragilidade, ele acaba percebendo Deus. É como José falou, assim, isso é uma bênção, isso não é um castigo, né? Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir, nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual das
das belidas que o obscureciam, né, das faces que o obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo da terra, porquanto Deus está em toda parte. Eu achei tão lindo isso, gente, tão lindo, tão lindo, tão lindo, que é algo que eu gostaria. Bem, você não quer fechar a sua câmera? Que eu gostaria de encerrar o nosso estudo falando um pouquinho mais disso. Assim, eu queria passar a palavra para cada um de vocês, para vocês poderem saber se, né, assim, o que vocês acham isso, que o Deus não está longe das pessoas, de nenhuma pessoa, nem dos psicopatas, né? Que Deus consegue estar em todos os lugares, porque nós todos estamos mergulhados nesse fluido cósmico. E quando nós nos afastamos de Deus, Deus continua com a gente. Não é lindo isso? O que você acha disso, pai? Estou abrindo aqui. Eu acho uma coisa sensacional. A gente não faz ideia da extensão do que isso significa. É difícil imaginar isso, porque a gente ainda está muito mergulhado na matéria, mas justamente o nosso esforço de evolução é que vai nos permitir um dia chegar a esse estágio, né? Uhum. E isso a gente só vai conseguir o dia que conseguirmos também fazer com toda a naturalidade, cumprir aquela regra básica que Jesus nos deixou, né? Fazer aos outros o que nós queremos para nós, e não fazer o que nós não queremos para nós. O dia que conseguirmos agir dessa maneira, essa névoa pode começar a se dissipar. Exatamente. Muito bom, muito bom. A mãe está aí do seu lado, ela gostaria de falar alguma coisa para encerrar o estudo hoje? Não, fale daqui. Fale. Fazer o quê? O que ela te pediu. Então, eu não sei, não Pode caiu aqui. Não, pode deixar, então. Tá. Você quer falar mais alguma coisa do que nós discutimos hoje, mãe? Não, eu acho que já foi tudo falado, eu gostei demais, aprendi muita coisa, foi muito didática as suas explicações, e a gente vai aprendendo dia a dia muita coisa, e cada vez vai crescendo mais a nossa admiração, o nosso amor e o nosso respeito a Deus Pai, né? Com certeza. Eunice, você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu acho que está excelente, gostei bastante hoje. Nossa, me surpreendeu com tantas coisas. Muito bom. Muito obrigada, gratidão. Tia Florinda, imagina, querida. A senhora gostaria de complementar alguma coisa? Queria falar algo? Ficou clara essa questão da pineal? Então, Elaine, ficou claro, sim, deixa eu dizer, aquele que mais recebe, mais será cobrado. E esse imperador que você disse, ele não recebeu. Então, ele não tem muita culpa, né? Deus é tão bom, tão infinito, que ele espera chegar, passar os anos, que passe 500, 1000 anos, mas um dia esse imperador chega lá, Com certeza. né? Todos nós chegaremos, né? Todos nós. Então, eu achei assim também. Foi muito gratificante a aula de hoje, adorei, amei. Que bom. Zezé, querida, Obrigada. você está aí. Você gostaria de falar alguma coisa, Zezé? Não, querida, só tenho a agradecer o aprendizado de hoje. Muito, muito bom. Gratidão. Obrigada, viu?
Benedito, você gostaria de falar mais alguma coisa? Rapidamente, fiquei pensando, né, que às vezes numa família acontecem coisas que a gente gosta, outras vezes que a gente não gosta, e muitas vezes a gente não consegue solucionar certos problemas naquele momento, né? E o tempo vai passando e muitas vezes o silêncio fala mais alto, né? Então, pode acontecer, por exemplo, tem vários exemplos assim, né? Que uma pessoa falece, por exemplo, na família, né? E a partir disto, os remanescentes começam a ficar pensando, lembrando como é que foi isso, como é que foi aquilo. E este processo, né, as pessoas ficam pensando, né, depois do falecimento de uma pessoa da família, esse processo é um despertador, vai iluminando a mente das pessoas que começam a enxergar e a entender coisas que não era possível naquela época, né? Mas que mais tarde elas acabam entendendo. Então, assim, toda essa questão energética, a questão da tomada de consciência, ela está dentro de cada indivíduo, mas está também na sua coletividade, né? E a família é uma coletividade muito forte. Ah, muito bom, muito bom. Gostei desse termo, os despertadores da consciência, né? Que todos nós passamos por eles em algum momento, né? Luiz, você gostaria de comentar alguma coisa? Não, Elaine, tá suficiente para mim, agradeço, viu? Cláudio, você gostaria de comentar alguma coisa? Complementar? Esses textos são muito bonitos, assim, né? Muito interessantes, assim. Eu tenho uma visão, assim, de que às vezes a pessoa pensa assim, eu acho que Deus está perto de nós, Deus está conosco. Eu não penso assim, né? Eu penso que a gente está dentro de Deus, né? Na verdade. Isso Como as mesmo. células estão dentro da gente, né? A gente está dentro de Deus, né? E Deus é a camada maior, né? Que está envolvendo tudo, né? Exatamente. Fica mais simples a gente entender, né? Por que a gente Nossa, tem nessas... é perfeito, Cláudio, perfeito isso. É aí, na verdade, que eu acho que é a conclusão que a gente tem que chegar hoje, né? Que é assim, não é que Deus está perto de nós, Deus nós estamos dentro de Deus, né? É aquilo que eu falei, da mesma forma como essas células trabalham para o nosso corpo, nós somos parte, né? Sem perdermos a individualidade, mas assim, nós formamos, nós fazemos parte desse todo divino, né? Por isso que Deus sabe de tudo, né? Por isso que Deus conhece os nossos pensamentos, porque nós somos parte dele, né? Nós somos parte desse todo, né? Sem perdermos a individualidade. É muito lindo isso, né? José, você pode falar alguma coisa e já fazer a prece para a gente, por favor? Eu lembrei da frase, que acho que nem é de Sócrates, acho que ele viu num túmulo de alguém, né? E quanto mais sei que nada sei. Embora a gente fale que está dentro de Deus, que Deus está em tudo, a gente não conhece quase nada ainda sobre as leis de vida. Aí eu estava imaginando aqui, daqui 10 mil anos, esse grupo nosso reunido, o que será que nós vamos estar discutindo sobre a lei de... Né? O que mais nós estaremos descobrindo sobre Deus, né? Então, eu penso que a busca do conhecimento é meio que infinito, né? A busca de conhecer a Deus é meio infinito. Acho que até mesmo o espírito puro ainda tem que descobrir muita coisa sobre Deus ainda. Vamos combinar que daqui 10 mil anos a gente se encontra, todo mundo?
E vamos lembrar desse dia de hoje. Lembra quando a gente estava lá tentando entender o que Isso. era, né? Olha como que nós éramos Como ignorantes. que nós crescemos, como que nós evoluímos. É. Então tá, José, faz a prece para a gente, por favor. Então vamos agradecer esse Deus imenso, né, que nos criou, é a causa de tudo, a causa primeira de todas as coisas. E agradecer imensamente por fazermos parte dessa criação, né? E vamos nos colocar como espíritos importantes, porque somos filhos dele. E para que possamos dar essa importância necessária a cada um de nós precisamos nos valorizar, né? Procurar esse caminho da evolução com muito amor e carinho, principalmente com a ajuda dos nossos mentores, dos mentores espirituais que estão aí para nos ajudar. Então vamos pedir para ele muita luz, muita paz, e principalmente pedir ao Mestre Jesus, esse nosso modelo, que ele nunca nos deixe desamparado, para que possamos cada vez mais nos aproximar do Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feito sempre a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe que caiamos em tentações. E nos livra, Senhor, de todo mal. Assim seja. Muito bem, muito obrigada pela presença de todos, obrigada por isso. Elaine, a Ana está aí, você não falou com ela. Mas ela parece que saiu. Ou ela saiu? Ah, Eu tá. acho que sim, né? Eu procurei por ela aqui ainda. Ah, você Eu procurou. vi que ela entrou e depois não a vi mais. Eu acho que... Eu vou até perguntar para ela, porque que ela... Ficam com Deus. Boa noite a noite. todos. Até mais. Boa Bom noite. final de semana. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigada a todos. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.